Irmãos e irmãs, vamos a mais uma liturgia da palavra. Momento de fé, de meditação, de introspecção, de ouvirmos o que Deus tem para nos falar. É hora de abrir o coração para Deus. Que Deus penetre em nossos pensamentos a partir deste momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra de 11 de novembro de 2019, segunda-feira, dia de São Martinho de Tours, bispo. A cor dos paramentos litúrgicos é branca. Temos o prefácio comum ou dos pastores no ritual da celebração, prefácio comum ou dos pastores, e o ofício da memória. Antífona da entrada desta segunda-feira, 11 de novembro de 2019. Farei surgir um sacerdote fiel, que agirá segundo o meu coração e minha verdade, diz o Senhor. 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 15. Oração do dia. Rezemos. Ó Deus, que fostes glorificado pela vida e a morte do bispo São Martinho, renovai em nossos corações as maravilhas da vossa graça, de modo que nem a morte nem a vida nos possam separar do vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Assim seja. Primeira leitura. Leitura do livro da Sabedoria, capítulo 1, versículos do 1 ao 7. Amai a justiça, vós que governais a terra. Tende bons sentimentos para com o Senhor e procurai-o com simplicidade de coração. Ele se deixa encontrar pelos que não exigem provas e se manifesta aos que nele confiam. Pois os pensamentos perversos afastam de Deus e seu poder, posto à prova, confunde os insensatos. A sabedoria não entra numa alma que trama o mal, nem mora num corpo sujeito ao pecado. O Espírito Santo, que a ensina, foge da astúcia, afasta-se dos pensamentos insensatos e retrai-se quando sobrevém a injustiça. Com efeito, a sabedoria é o Espírito que ama os homens, mas não deixa sem castigo quem blasfema com seus próprios lábios. Pois Deus é testemunha dos seus pensamentos, investiga seu coração segundo a verdade e mantém-se à escuta da sua língua. Porque o Espírito do Senhor enche toda a terra, mantém unidas todas as coisas e tem conhecimento de tudo o que se diz. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial. É o Salmo 139, versículos do 1 ao 3, 4 a 6, 7 a 8, 9 a 10. Refrão 24b. Conduzi-me no caminho para a vida, ó Senhor. Todos. Conduzi-me no caminho para a vida, ó Senhor. Senhor, vós me sondais e conheceis, sabeis quando me sento ou me levanto. De longe penetrais meus pensamentos, percebeis quando me deito e quando eu ando. Os meus caminhos vos são todos conhecidos. Conduzi-me no caminho para a vida, ó Senhor.
A palavra nem chegou à minha língua, e já, Senhor, a conheceis inteiramente. Por detrás e pela frente me envolveis, pusestes sobre mim a vossa mão. Esta verdade é por demais maravilhosa, é tão sublime que não posso compreendê-la. Conduzi-me no caminho para a vida, ó Senhor. Em que lugar me ocultarei de vosso espírito? E para onde fugirei de vossa face? Se eu subir até os céus, ali estais. Se eu descer até o abismo, estais presente. Conduzi-me no caminho para a vida, ó Senhor. Se a aurora me emprestar as suas asas para eu voar e habitar no fim dos mares, mesmo lá, vai me guiar a vossa mão e seguir-me com firmeza a vossa destra. Conduzi-me no caminho para a vida, ó Senhor. Repitamos. Conduzi-me no caminho para a vida, ó Senhor. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Como astros no mundo brilheis, pregando a palavra da vida. Como astros no mundo brilheis, pregando a palavra da vida. Carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos 15b e 16b. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 17, versículos do 1 ao 6. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável que aconteçam escândalos, mas ai daqueles ou daquele que produz escândalos. Seria melhor para ele que lhe amarrassem uma pedra de moinho no pescoço e o jogassem no mar, do que escandalizar um desses pequeninos. Prestai atenção. Se o teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se converter, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti 7 vezes num só dia, e 7 vezes vier a ti, dizendo, eu estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta nossa fé. O Senhor respondeu, se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta amoreira, arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Vamos à reflexão do texto desta segunda-feira. Nós temos o Evangelho de São Lucas, capítulo 17, versículo do 1 até o 6. Temos a reflexão do livro Palavra e Vida 2013, da editora Ave Maria. É a primeira reflexão. Vamos lá. É claro que Jesus tem de nos aumentar a fé, porque precisamos ter muita fé em Deus e no irmão para perdoar sempre. Exatamente a mesma fé que Deus tem em nós, que nos perdoa sempre,
uma e outra vez, convencido de que mudaremos, de que, por muito que caiamos sempre na mesma pedra, algum dia nós a veremos e não nos pegará de surpresa. Precisamos de muita fé para dar sempre testemunho do perdão e da reconciliação, pois o verdadeiro escândalo é quando um cristão reconcilia. O verdadeiro escândalo... Desculpem, perdão. Vou retificar essa frase. Precisamos de muita fé para dar sempre testemunho do perdão e da reconciliação, pois o verdadeiro escândalo é quando um cristão não é capaz de perdoar. Hoje lhe pedimos que aumente nossa fé, da qual precisamos muito. Bem, agora temos a reflexão do Antônio Carlos Santini, liderança da Comunidade Católica Nova Aliança. O e-mail dele é santini@novaalianca.com.br. É a liturgia comentada do Santini, 7 vezes. Lucas 17, versículos do 1 ao 6. Não se trata de neutralidade diante do mal. Aquele que erra precisa de correção. A impunidade sempre reforça o erro, mas os arrependidos merecem perdão. Uns mais, outros menos. Todos nós erramos um dia e precisaremos do perdão. Não fosse tão imperiosa a necessidade de ser perdoado, o Senhor não nos teria ensinado a rezar: perdoai as nossas dívidas. Na Nova Tradução, perdoai as nossas ofensas. Quando o perdão nos é negado, cresce em nós o remorso, o sentimento de culpa e mesmo o desespero. Foi um perdão excessivamente adiado que fez Absalão o inimigo número 1 de seu pai, Davi, conforme está no segundo livro de Samuel, capítulo 14, versículo 24. Ao contrário, quando lemos no Evangelho que o paraíso foi reinaugurado com a entrada inesperada de um criminoso arrependido, a quem eufemisticamente chamamos de bom ladrão, conforme Lucas 23, versículo 43, tomamos consciência de que também nós podemos ter acesso ao perdão divino. Sim, 2000 anos depois de Cristo, ainda temos dificuldades em relação ao perdão. Primeiro, há dificuldade em pedir perdão. Oscilamos entre o desespero, modalidade de orgulho que nos leva a pensar que nosso pecado foi maior que a misericórdia divina, e a arrogância. Eu sou assim, quem quiser que me engula do jeito que eu sou. A seguir, a dificuldade de dar perdão. Arrazoamos. Se perdoo já, mostro fraqueza. Vão abusar e recair no erro. É melhor um tempo de silêncio, um gelo, com relações cortadas. Vou adiar, dar uma de durão, dificultar as coisas. É desta maneira, não percebemos o essencial. Quando alguém é perdoado, especialmente em matéria grave, tem oportunidade de experimentar o amor que ainda desconhece. Assim, o cônjuge que trai se arrepende e pede perdão. Ao recebê-lo, é levado a meditar. Puxa, a que ponto ele ou ela me ama, a ponto de me perdoar? E assim, vê-se impelido a pagar amor com amor. 7 vezes.
Na mentalidade semítica, o número 7 é a cota da plenitude. Logo, perdoar 7 vezes significa perdoar sempre. Seria estranha ao Evangelho de Jesus a atitude de quem diz: vou perdoar, mas não me caia noutra, é a última vez. A cada vez que nos confessamos, mesmo repetindo pecados habituais, Deus nos perdoa como se fosse da primeira vez. É preciso reconhecer. Parece que Ele não tem boa memória para os nossos crimes. Perdoa e esquece. Tentaríamos imitá-lo? Orai sem cessar. Amai vossos inimigos. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 5, versículo 44. Hoje, dia 11 de novembro de 2019, temos uma biografia do santo do dia escrita pelo padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista, que escreve para o site a12.com. E eu me atrevo a ler os textos do padre, porque são muito bonitos. Esse meu vídeo está disponível no canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com e na rede social www.facebook.com/Paulo Maciel da rádio. São Martinho de Tours. Martinho nasceu na Hungria por volta do ano 316 e pertencia a uma família pagã. Seu pai era comandante do exército romano. Por curiosidade, começou a frequentar uma igreja cristã. Para evitar a conversão do filho, o pai o alistou no exército, mas foi inútil. Martinho já tinha sido escolhido por Jesus para tornar-se um homem santo. Foi nessa época que ocorreu o famoso episódio do manto. Diz a história que, diante de um mendigo que passava frio, Martinho se comoveu e repartiu com ele seu manto. Na mesma noite, Martinho teve um sonho, no qual Jesus apareceu a ele vestido com um manto doado. Foi o sinal para a conversão do jovem. Fez-se batizar com 22 anos e tornou-se monge e discípulo de Santo Hilário. Mais tarde, em 360, Martinho fundou uma comunidade de monges. Mas logo eram tantos jovens religiosos que buscavam sua orientação que Martinho construiu o primeiro mosteiro da França. Martinho liderou, então, a conversão de muitos habitantes da região rural. Com seus monges, ele visitava as aldeias pagãs, pregava o evangelho, derrubava templos e ídolos e construía igrejas. Onde encontrava resistência, fundava um mosteiro, operando muitos prodígios em benefício dos pobres e doentes que tanto amparava. Quando ficou vaga a diocese de Tours, em 371, o povo o aclamou para ser o bispo. Martinho aceitou, apesar de resistir no início, mas não abandonou sua peregrinação apostólica, visitava todas as paróquias, zelava pelo culto e não desistiu de converter pagãos e exercer exemplarmente a caridade. Exerceu o bispado por 25 anos, vindo a falecer em novembro de 397. Reflexão. Martinho de Tours despertou para a fé quando ainda menino e depois, mesmo soldado da cavalaria do exército romano, jamais abandonou os ensinamentos de Cristo. A sua vida foi uma verdadeira luta em favor do cristianismo.
Existem 4.000 igrejas dedicadas a ele na França. E o seu nome é dado a milhares de localidades, povoados, vilas. Senhor, se o vosso povo precisa de mim, não vou fugir do trabalho. Seja feita a vossa vontade, dizia Martinho, bispo de Tours, aos 81 anos de idade. Oração. Ó Deus, que aos vossos pastores associastes São Martinho de Tours, animado de ardente caridade e de fé que vence o mundo, dai-nos por sua intercessão perseverar na caridade e na fé, para participarmos da sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Shalom Adonai. A paz de Cristo Jesus é uma expressão hebraica. Shalom Adonai, a paz de nosso Senhor. El Shaddai, El Shaddai. Deus onipotente, Deus todo-poderoso, Ele há de prover, Ele proverá. E do dialeto de Jesus, o aramaico, nós temos a expressão Maranata ou Maranatá. Vem, Senhor, é a segunda vinda de Cristo, quando Ele nos ressuscitará e levará para viver a vida eterna ao seu lado. Como disse o apóstolo São Paulo, o sofrimento de agora, você que está sofrendo, você que tem as suas tribulações, o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós. Shalom. A paz de Cristo, irmão. Cristo Jesus.